Sejam bem-vindas, em nome de Jesus. É uma alegria a gente estar junto novamente. A palavra dele nunca volta vazia. Vai bem para a gente e sempre tem uma sementinha que vai voltar. A gente já vem com essa, com essa esperança que algo novo vai acontecer para a gente. Em cada célula, o Senhor tem reservado. Ele já está aqui nesse momento, nos acompanha em todo o tempo. Amém? Então vamos fechar nossos olhos para entregar esse tempo para o Senhor. Pai, queremos entregar esse tempo para Ti, Senhor, e Te agradecer em primeiro lugar, Senhor, pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos, pelo nosso trabalho. Entregar para Ti até o nosso cansaço do dia, Senhor, porque o Teu fardo é leve e suave. Queremos entregar também nosso coração para receber de Ti, Senhor, a palavra que Tu tem preparado essa noite. E usa a irmã Leia, Senhor, usa ela, Senhor, que seja um canal de bênção para a nossa vida essa noite, Senhor, falando aquilo que nosso coração precisa ouvir, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para edificar a nossa vida, Senhor. E Te agradecemos já por tudo aquilo que vai acontecer essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. 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 Estão todas bem? Glória a Deus. Né? Hoje deu um dia lindo, né? Todos notaram que ontem foi chuva, frio, e hoje calor, e o dia maravilhoso, né? Amém. Para agradecer, né? Ser grato, né? Ser grato, primeiramente. E eu pedi perdão para vocês, né, ali no grupo, porque o meu celular ficou no carro. E eu estava tão nervosa já tarde, que eu queria mandar as mensagens que eu me esqueci hoje de manhã, me esqueci ontem de noite, de mandar as mensagens para vocês, no grupo, né, para explicar da célula. E aí eu deixei o carro para a Keia, e quando ela foi, eu me lembrei do celular. O celular foi junto. E aí eu liguei para a Keia disse, nem acredito, eu sentei em cima do celular. Ela foi com o celular, foi dirigindo com o celular sentada em cima. E aí eu disse, então tá bom, bota na porta que depois daí, né? Mas eu fiquei nervosa a tarde toda. Eu disse, meu Deus, né? As meninas vão achar que não tem célula, outras vão perguntar e eu não estou respondendo. E eu disse, mas, né? Glória a Deus que a gente não tem que se preocupar com isso. Só que daí não dá para mandar, a Amanda queria saber que é ela que manda para mim os versículos. Eu mando os versículos e ela faz aquele negocinho ali para vocês, né? Que eu peço para ela sempre. Amanda. E aí, eu pedindo para Deus a palavra hoje à tarde, mas é desde ontem que eu estava lendo essa palavra, depois o pastor ontem na reunião também, ele passou um pouquinho da palavra, então foi confirmação, né? Eu agradeci a Deus pela confirmação. Eu queria que vocês abrissem lá em Mateus, não, em Lucas. Cadê aquelas Bíblias? Não tudo, mas sempre foi aquelas Bíblias. Tinha 2 Bíblias que eu. A minha tá 8, tá grande. Não tá grande. Lá em Lucas 17. Aí em Lucas 17, do 11, tá? 17 e 11. Fala sobre os 10 leprosos. Quem já ouviu essa parábola? Então, vamos estar lendo agora, né? Fala sobre 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro.
Então ele lhes disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Hoje eu vou ler um trechinho ali atrás também que fala sobre isso. Mas eu estava lendo essa passagem, né? A Valquíria estava lá em casa, né? E eu estava procurando, porque eu não me lembrava se era em Mateus ou em Lucas. E quando eu estava lendo, eu estava lembrando que quando a Cida orava junto com a gente na célula, que ela dizia: Senhor, aumenta a minha fé. Né? A Cida sempre dizia assim: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Você lembra, Cida? E aí eu disse: meu Deus, né? Como a gente diz aqui que como aumentar a nossa fé? Né? Aqui tem uma pergunta que eu vou ler um trechinho para vocês de como a gente deve aumentar a nossa fé. Aqui, se vocês perceberem, né, na volta, quando o único que foi curado, ele veio, né, lá, né, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Né? Ele foi curado, ele viu que estava curado, ele voltou louvando a Deus. Ele voltou e agradeceu, né, louvando em alta voz. E por que os outros 9 viram que estava curado e continuaram na caminhada? Porque a nossa fé muitas das vezes está lá embaixo, que a gente não reconhece, né? O quanto Deus faz na nossa vida. Porque muitas das vezes a gente é curado e a gente nem se toca que é curado. Muitas vezes a gente pede por um milagre, pede por uma cura, pede por uma bênção, a gente já recebeu e a gente nem se, né, como diz na linguagem de hoje, a gente nem se toca, né? Então, aqui, num trechinho dessa palavra, tem assim, ó: como aumentar a nossa fé? As pessoas geralmente oram para ter uma grande fé, mas não entendem que a fé cresce em meio aos desafios, né? Quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente tem um problema na família, quando a gente precisa de algo, a gente vai aonde? Vai buscar nos pés do Senhor. Quando a gente precisa de algo, por que a gente vai lá procurar? Por que a gente vai pedir? Porque a gente tem fé. Né? Se a gente tem fé, a gente vai pedir. Se a gente não tem fé, a gente não vai pedir para Deus. Né? Então, aqui mais para baixo fala assim, ó: como, por exemplo, fazer coisas que eles não entendem muito bem ou com as quais não têm qualquer experiência. E eu não creio que alguém seja automaticamente uma pessoa de grande fé. A fé se torna grande através da experiência. Ela se desenvolve à medida que é utilizada. Quando nós passamos por um problema, a gente utiliza a fé. Quando a gente precisa de algo, a gente vai porque a gente tem fé, né? E lá em Lucas 17:5 fala, né? Um pouquinho mais para cá. Lá em Lucas 17:5 fala assim, ó: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Né? Então a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. Eu não sei se aqui quantos já viram uma mostarda, mas a mostarda é bem pequenininha. Que tamanho que ela é? Ela dá uma folha bem grandona. A erva doce, né? Ele está se espalhando uns pezinhos e a planta, tipo a semente dela, né? Eu acho que é, né? Sim, a semente. Ou erva doce, elas são. Ou não? Não, a semente da mostarda é bem pequenininha e ela dá grande. Ela dá alta com a folha bem larga. Bem largona. Mas ela não é parecida com a erva doce? Tipo a sementinha ali? Não, a sementinha é bem, é tipo, o que eu posso dizer que a sementinha de mostarda é? É redondinha, né? Ela é bem redondinha, mas é bem menor do que uma... É metade de uma soja, né? Isso, eu ia dizer a soja. Metade de uma soja. Ela é bem redondinha, é um grãozinho de soja pequenininho. E ela dá enorme. E a nossa fé, ela começa pequenininha e ela tem que crescer dia após dia nas nossas dificuldades, nas nossas desavenças, nos nossos problemas. A nossa fé tem tendência a aumentar, não tendência a esmorecer. Porque se a gente não tem fé em Deus, a nossa tendência é esmorecer. Mas se a gente crê no Deus vivo, no Deus que faz milagre, a nossa fé tem que aumentar. Pode até a nossa fé abalar, né? A gente pode se abalar na hora. Nós não podemos esquecer de quem nós servimos. Amém? E aí eu queria que vocês
Depois eu vou ler o resto aqui, mas eu queria que vocês abrissem lá em 1 Pedro. Aqui é da, já está em segundo. 1 Pedro 4, tá? Isso. Versículo 4, 12. Isso. Aqui no 4 a gente fala, o trechinho aqui do meu fala vivendo para Deus, né? E aqui no 12 fala sofrendo por ser cristão. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exaltem uma grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se alguém de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofrer como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar na sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém? Amém. Então, aqui já sofrendo por ser cristão, né? Todos nós somos cristãos, né? Quem crê em Deus, né? Nós estávamos conversando, eu, minha irmã e a mãe, porque ela estava falando, né, de crente, estava falando que ela não gosta de ir para a igreja, a mãe falando domingo, que ela não quer ir numa igreja que faz barulho. Né, Dona Vera, eu estava falando para a Dona Vera, para o pastor. Ela quer numa igreja que não grite, porque se ela chegar numa igreja que começa a berrar, ela já sai. E eu disse, glória a Deus. Porque daí aqui ninguém berra, né? Só glória a Deus, né? Aí nós conversando, eu, a minha mãe e a Marise, e aí a Marise, mãe, mas é o costume é a doutrina de cada uma. Ela disse que aquela igreja lá perto de casa só berra. Para que, meu Deus, dava para escutar lá de casa? E ela dizia, porque eles berram muito, para que berrar? Né? E aí eu disse, mãe, mas a nossa igreja não berra? Se um dia a mãe quiser conhecer, vem. A Marise, mãe, eu fui na Daleia e ninguém berra lá. Aí eu disse, ai, glória, em nome de Jesus, né? Que Deus está tocando no coração dela já, porque antes ela não podia nem ouvir nós falar, né? Então hoje em dia ela já ouve. E aqui diz assim no 12 que não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Todos nós aqui, né, sofremos por algo quando a gente começou a vir para Cristo, né? Quando a gente conheceu Jesus, quando a gente veio para a igreja, não sei vocês, mas eu fui bem... não digo massacrada, mas eu fui bem... Todo mundo debochava da minha casa, quando eu comecei a frequentar a igreja. O Márcio debochava de mim, a mãe dizia que no culto comprido. Ela, tu vai pro culto comprido? Sempre, todo. Então, assim, eu vinha chorando, porque o culto, eu falava culto, e ela dizia que era o culto comprido. Sabe? Curto. Ela dizia que o curto comprido. E aí eu disse, não, Deus, eu não aceito. Só que assim, eu vinha chorando e eu não bati de frente. Mas teve uma hora que eu comecei a bater de frente e eu apanhei mais ainda. Porque daí era o que Deus queria que eu ficasse calada. E eu comecei a debater com ela. Né? Te lembra, Valquíria, que eu sempre, meu Deus, a mãe falava coisas terríveis para mim. E assim, eu fui dizendo, Deus, um dia ela vai conhecer. Um dia ela vai conhecer. E aqui diz na palavra de Deus que a gente sofre. A gente vai sofrer. Enquanto a gente está fazendo a coisa certa, a gente está buscando a Deus, vai ter sempre alguém que vai falar algo para a gente. Para machucar, para a gente desistir. Principalmente quando a gente está começando. Quando a gente está começando a ir para o Evangelho, quando a gente está começando a ir para a igreja, quando a gente está começando a buscar Deus, alguém vai querer nos tirar do foco. Né? Usado por quem? A gente sabe que é usado pelo inimigo. Né? A gente sabe que é usado pelo inimigo. Só que o que a gente tem que fazer? Né? Aumentar nossa fé, mas antes disso, pedir para Deus nos ajudar. Pedir força que vem de Deus. Né?
Porque diz a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também diz a palavra de Deus que, eu não sei em qual versículo que está, que diz assim, buscar-me-eis e me achareis. Quando a gente buscar de todo o nosso coração, quando a gente buscar de toda a nossa alma, quando a gente buscar de todo o nosso entendimento. Porque a nossa força não é no nosso braço, a nossa força não é na nossa sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto, né? A nossa fé no Senhor, a nossa busca no Senhor, a nossa força vem de Deus, né? Sem Deus a gente não é nada, nós precisamos buscar Deus em todo o tempo, em todo momento. E como ontem nós estávamos conversando aqui com o pastor, como é que a gente tem que buscar? Né? A gente tem que ler, conhecer mais a palavra, né? Conhecer mais as escrituras. Como aqueles 10 leprosos, quando eles queriam a cura. Eles queriam a cura, todos eles queriam a cura. Mas só um voltou para agradecer. Muitas das vezes a gente já ganhou muita cura e a gente não voltou para agradecer. Né? Só depois a gente agradeceu, não na hora ali, né? Eu fui curada. Na hora que eu fui curada a gente tem que agradecer, né? E muitas das vezes a gente esquece o que Deus já fez na nossa vida. Muitas das vezes a gente esquece o que Deus está fazendo, né? Porque não está acontecendo. Hoje eu estava conversando com a dona Tânia e ela disse que ela está esperando por uma promessa há 18 anos. Né? Há 18 anos ela está esperando. Então, assim, então quer dizer que ela vai desistir? Desistir de Deus? Desistir de buscar Deus? Desistir de ir para a igreja? Desistir de confiar em Deus? Não, ela disse assim que ela, de fé em fé, de glória em glória, ela vai continuando na caminhada. E ela disse assim, Deus está no barco. Então, Deus está sempre no barco. Ele nunca vai deixar de cumprir a promessa na nossa vida, mas Ele só vai dar promessa no momento que a gente está preparado. Ele só vai dar o milagre para a gente, Ele só vai dar o que nós precisamos na hora que nós estamos preparados. Porque muitas vezes a gente não está preparado, a gente vai ganhar a bênção, né? E vai esquecer. Muitas vezes, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero dinheiro, quero um monte de coisa. Mas na hora que tu ganha, Deus te dá. Mas muitas vezes, na hora que tu ganha, a gente... eu estou bem agora, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais buscar Deus, eu não vou mais ler a Bíblia, porque eu estou bem, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho carro, né? Estou bem, então eu não vou mais buscar. Né? Não é isso. A gente está bem, aí mesmo que a gente tem que buscar, para agradecer. Aí mesmo que a gente tem que buscar, para agradecer e para confiar e para mostrar para nossa família de quem é Deus na nossa vida. Não está acontecendo? Então algo está acontecendo na nossa vida. Ou nós estamos fazendo alguma coisa errada, ou, né? Eu creio assim, se não está acontecendo é porque Deus não está dando e algo nós não estamos fazendo para agradar a Deus. Muitas das vezes a gente não está agradando a Deus como Ele é merecido. Né? Muitas das vezes a gente não está reconhecendo realmente quem é Deus na nossa vida. Como aqueles 10 leprosos. Né? 9 foram embora. Eu ganhei meu milagre, vou embora, vou fazer a minha vida. Né? E o outro voltou para agradecer, para louvar, né? Para cultuar o Deus vivo, aquele que fez o milagre na vida dele. E os outros 9 esqueceram de quem fez o milagre. Esse recebeu a cura completa. Completa. Glória a Deus. Aí vão voltar lá nos leprosos. Isso, Lucas 17. Né, quando eu falei lá do arranque da moreira, né, arranque se planta no mar, né? Aí fala aqui no meu trechinho que fala assim, creio que Jesus queria dizer que se você tivesse qualquer medida de fé, você a plantará fazendo alguma coisa. Uma das maneiras de liberar nossa fé é fazer alguma coisa que Deus pede de nós. Muitas vezes Deus pede coisa de nós. E será que nós obedecemos? Quem nós estamos ouvindo? Aonde que nós estamos dando ouvidos? Em quem nós estamos confiando? O que nós estamos ouvindo? Né? Porque aqui diz assim, ele obedeceu. Né? E para nós termos fé, a gente tem que obedecer. Né? A gente tem que confiar, a gente tem que crer. A gente tem que ouvir o que Deus tem para nos oferecer e ouvir o que Deus tem para falar para nós.
Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e deu. A gente nem espera para Deus falar com a gente. A gente nem espera para Deus, o que Deus quer falar com a gente, né? E aqui fala um pouquinho mais para baixo que a fé muitas das vezes requer que tomemos uma atitude, né? A nossa fé, né? Diz lá em Hebreus que a nossa fé é por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ouvir, buscar, ouvir e meditar na fé. Amém? E aqui um pouquinho mais para baixo fala assim, ó, os apóstolos não estavam fazendo nada naquela situação e no entanto queriam ter uma grande fé, né? Aqui atrás quando eu li, né? Aí aqui fala assim, ó, eu não estou dizendo que você deve tomar uma atitude sem a direção de Deus. Não buscar a Deus de qualquer forma. Não fazer as coisas de qualquer forma. E sim pedir uma direção de Deus. Deus, eu estou fazendo certo? Deus, será que eu vou por esse caminho ou vou por outro? Senhor, eu posso fazer isso? Deus, eu vou lá? Quantos testemunhos que o pastor Cristo já deu, né, dona Vera, que ele estava indo dirigindo um carro e quando ele viu, ele não estava indo naquele lugar, já estava indo em outra direção. Né? Ele conta que ele estava, um testemunho dele que ele fala que ele estava indo numa casa, eu acho que era lá em Palhoça, ou em Ilhota, não me lembro bem. Eu acho que era em Ilhota, quando ele vendia lingerie. Ele estava indo lá buscar lingerie e ele estava indo em direção lá pro Hércules. E aí ele pegou, quando ele viu, ele estava numa estrada sem saída. E ele disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ele disse que ele não sabia onde é que ele estava, ele simplesmente o carro entrou lá. Ele disse que ele estava orando e ouvindo louvor e ele entrou naquela rua. E aí ele disse assim que ele parou o carro e ele disse, meu Deus, e agora? Né? Aí tinha naquele dia, ele disse assim que tinha uma mulher precisando dele naquela hora. Numa casa lá, ele pediu, né? Ele parou, bateu palma, né? A senhora saiu da casa, e aí ele pediu onde é que ele estava, o nome da rua, tudo lá. E aí saiu essa senhora, daí ela, eu estou aqui, eu acho que ele em Alto Biguaçu, depois eu me entendo com ele, mas ele está até ouvindo, depois ele vai. Aí ele disse assim, que ele perguntou para a senhora explicou onde é que ele estava, e ele disse, foi Deus que enviou o senhor aqui. Aí ele não entendeu o que era, né? O que era naquele lugar. Só que daí ela precisava de uma oração, ela disse assim que ela tinha tudo dentro de casa. Só que o que ela mais precisava, ela não tinha, que era Jesus. Aí ele fez a oração, ela aceitou Jesus e foi uma bênção aquele dia. Então Deus nos leva aonde Ele quer. Quando Ele quer. Ele nos usa quando Ele quer. Quando a gente pede para aumentar a nossa fé, a gente tem que pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé para que eu te busque mais. Para que eu te glorifique mais. Para que eu te cultue mais. Para que eu entenda mais o teu caminho. Amém? Porque a gente precisa conhecer mais quem realmente é Deus na nossa vida. Amém? E aqui um pouquinho mais para baixo fala assim, ó. Há momentos em que Deus não quer que tomemos nenhuma atitude porque deseja que esperamos que Ele tome uma atitude por nós. Entretanto, precisamos entender que a confiança é antes ativa do que passiva. Ela inclui ser ativa em oração, louvor e confissão da palavra de Deus. Devemos confiar em Deus ativamente, orar e confessar a sua palavra sobre as circunstâncias enquanto esperamos que Ele haja em nosso favor. Ao fazermos isso, a nossa fé aumentará. Amém? Então, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, né? Oração é orar e ação. Quando nós confiamos, oramos, nós vamos buscar em quem? No Senhor. Então, é orar e ação. Nós oramos, mas a nossa ação também tem que fazer parte. Porque, que nem aquela senhora, ela queria oração. Mas já pensou se o pastor não tinha falado nada? Se que ele não era pastor, se ele não tivesse feito uma oração, uma confissão, né? Então, muitas vezes a gente quer fazer só no escondidinho. Eu sou cristã, mas eu só vou buscar para mim e Deus. Vou buscar para minha casa e Deus. E para quem está do teu lado? Para quem está precisando? Porque muitas vezes Deus vai te levar para um lugar que Ele quer que tu faça
a vontade dele. E ele quer que tu fale do amor dele. Aí sim vai aumentar a tua fé. Amém? Quando tu busca, quando tu confia. Amém? Pastora Vera, quer falar alguma coisinha? Eu creio sim que a fé é como que andar com os 10 leprosos, eles foram curados, mas Jesus mandou que eles fossem, né? Se apresentar aos sacerdotes. Isso. Eles não viram nitidamente a cura deles, né? Eles acreditavam e foram, né? Assim é a nossa fé. Andar firme com o Senhor, né? Mesmo não tendo evidência daquilo que nós pedimos, daquilo que nós queremos para nós, ou daquilo que realmente Deus pretende nos dar, né? Porque Deus quer nos dar coisas boas, né? Nosso Pai oferece coisas boas para nós, né? Cura, saúde, alegria, né? E diz ali também, né? Bem-aventurado aquele, né? Bem-aventurado que é mais feliz. É aquele que quando é injuriado, quando é debochado, pelo meu nome e prossegue. Não olha para essas coisas, prossegue olhando para mim. Consolador, né? O Consolador da nossa vida, que realmente nos enche de fé, né? E que é a fé? A fé é como ela existe, né? Na nossa caminhada indo. Na nossa caminhada nós vamos aumentando a nossa fé automaticamente, sem precisar de evidência. Nós cremos que aquilo ali está acontecendo na nossa caminhada. Eu deduzo a fé assim. Não preciso ter evidência, vou ter evidência primeiro, que eu sou curada, para declarar minha fé. Não, a fé tem que caminhar antes das evidências. Né? Também tem que vir. Então, é muito forte isso, né? Porque a sementinha, como foi falado antes ali, ela está lá dentro da terra, ninguém vê, mas ela já está fazendo o trabalho dela para sair para fora e florir. Então, assim é a nossa fé. Aí, tem muita gente que não tem fé porque ela primeiro visa a evidência. Eu quero ver primeiro para crer. Isso não é fé verdadeira, genuína. É fé humana. É genuína, eu creio, Senhor. Confio em Ti. Porque eu creio. As evidências vêm depois. Aí, como a Leia disse, a gente pega um milagre e acontecendo um milagre, a gente nem percebe. Não percebe, porque a gente está caminhando e às vezes dispersa uma coisa ou outra, chama a nossa atenção e ali nós às vezes se perdemos no fio da meada, como diz, né? Nós nos perdemos na direção. Então, nosso espírito tem que estar sempre bem firme no nosso Criador. É isso aí, se alguém quer mais Eu queria falar um testemunho. Foi uma bênção. Né, eu recebi uma bênção faz um mês. Né, aí, a minha filha, ela pegou e a mesma vez que eu trabalho, ela veio, né, toda feliz. Disse, mãe, ganhou aumento. Aí eu fiquei feliz, né? Eu disse assim, nossa, que bom. E eu tinha pedido aumento no começo do ano. Aí como a moça que trabalha comigo, ela já pediu umas 3, 4 vezes aumento e nunca ganhou. Aí eu pensei, nossa, fico feliz pela minha filha, mas meu Deus, eu não ganhei o meu aumento, né? Vou ter que correr muito atrás. Aí depois, quando veio aquilo no meu pensamento, assim, me desanimada, aí eu falei para Deus, né? Falei, ali no meu pensamento, no meu coração, disse, Senhor, eu estou feliz pela minha filha, eu pedi aumento para mim, mas com o pouco que eu tenho, eu vou ser feliz mesmo assim, porque eu sei que o Senhor acrescenta na nossa vida. Daí quando fomos embora, né, eu disse, não, Senhor, que o pouco que eu tenho, eu sei que eu vou ser feliz, seja como o Senhor quiser. Se eu ganhar aumento, eu ganho, se eu não ganhar, eu ganho. Mas né, eu queria, Senhor, porque assim faz tanto tempo que eu trabalho aqui, eu não recebi nenhum aumento, mas estou feliz pela minha filha. Aí quando eu fui embora, a gente foi 11 meses, foi para casa, comeu. Aí quando a gente entrou 1 hora, aí a mulher do RH estava lá no portãozinho, ela estava conversando com outra pessoa. Aí nós estávamos tudo junto, aí ela pegou e disse, Cida, vem cá. Eu pensei, o que você vai falar para mim, né? Então eu quero conversar contigo.
Aí quando eu entrei lá dentro, ela disse, tu pegou tua folha de pagamento? Eu digo, meu Deus. Disse, não peguei não. Tu ganhou um aumento. Eu disse, ai meu Deus, que bom. Aí eu peguei, falei obrigado para ela. Aí eu falei obrigado para Deus. Eu disse, Senhor, meu Deus, obrigado, Deus. E antes disso tudo, porque foi em janeiro, foi o mês agora de março que a gente ganhou, eu sempre pedia para Deus, Deus, eu não quero correr atrás para ganhar um aumento, mas toca no coração da mulher do RH, Senhor, porque eu sei que a minha colega está já umas 3, 4 vezes só pedindo aumento e nunca ganha. Eu não queria ficar correndo atrás de ficar ganhando um aumento, ficar toda hora pedindo. Mas toca no coração dela, Senhor, eu sei que tu podes. Que nem a dona Vera falou, né? A gente crendo, né? Não pedir, não ter fé, em ter fé, né? Mas eu sempre pensar assim, toca no coração dela. Porque eu não quero ficar toda hora lá pedindo assim. Mas assim, se o Senhor tocar no coração dela, né? Eu creio que ela vai me dar um aumento. Aí naquilo tudo que ela ganhou e ela recebeu a folha de pagamento, daí eu disse, que bom que tu ganhou. Daí eu tô esperando pelo meu, mas assim, Deus sabe todas as coisas. Aí eu disse, Senhor, com pouco, com muito, realmente eu sei que o Senhor supre todas as necessidades. Aí quando a mulher do RH me chamou e disse que eu ganhei um aumento, eu fiquei tão contente, eu disse para Deus, obrigado. Porque foi tu que fizeste. E foi Deus, porque como a gente escuta o pessoal sempre dizendo, meu Deus, eu peço tanto aumento, e nunca ganho. E eu, anos e anos, sempre trabalhando e eu nunca ganhei, porque eu nunca pedi também. Aí eu pensei, eu vou falar com a mulher do RH. E uma vezinha só que eu pedi, só que eu não queria ficar toda hora correndo atrás, que nem o pessoal fala, não esquece o meu aumento, eu quero meu aumento. Eu comecei a pedir para Deus. Eu estava na minha mesa, eu fui ela passar, Deus, toca no coração dela, assim, eu estava lembrando do meu aumento. Deus, aí eu vi ela e disse, Deus, toca, Deus, no coração dela. Não quero ficar correndo atrás, pedindo para ela, eu peço para ti. E o que me deixou feliz é pedir para Deus, e Deus tocou no coração dela. E foi Deus. Porque eu sei que na fábrica... São evidências da fé. A fábrica, meu trabalho 20 anos lá, eu via sempre, eu sempre o pessoal pedindo, e nunca ganhava. Daí eu pensei assim, eu vou pedir para Deus colocar no coração dela. E Deus tocou no coração dela. Quando ela me chamou, aí eu disse, meu Deus, foi a resposta de Deus. Porque ali eu já pedia, né? Disse, toca no coração, porque eu sei que tu pode. A mulher que não queria, né? Ficar ali pedindo mais pra Deus, eu tô deixando. Aí eu falei pra minha colega, amiga, tu tens que ir direto pedir pra ela, olha, então, pra Deus tocar no coração dela. Mas assim, dá o teu testemunho pra ela. Né? Amém. Foi uma Glória a Deus. Só ele sabe. Eu abri lá em Hebreus, né? Lá em Hebreus fala assim, que lá em Hebreus 11, né? 11:6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Viu? Então, a Cida buscou, né? A Cida entregou para Deus. Na minha mesa pedindo, né? Tu pode tocar no coração dela. E ela é superior da fábrica, né, do RH. Eu disse assim, só pode tocar no coração dela, né? Daí ela que vai. Então aí eu abracei ela e saí, já olhei pro céu e disse, Senhor, obrigado, Deus, porque tu que tocou no coração dela, tu que me ajudou. Porque a nossa fé tem que ser assim. E o que me deixou mais contente foi, não é o salário, né? Ela disse, se der pouco, que eu vou te dar. Não, mas já tá bom. Só que assim, só de a gente saber que Deus ouviu, né? A gente falou com Deus e Deus ouviu a nossa oração, né? O nosso pedido. Isso aí já alegrou bastante o nosso coração. É verdade. Quando a gente pede para Deus, ele ouve, e quando a resposta vem, aí mesmo que dá. Aí a alegria aumenta maior. a nossa fé. Aumenta a alegria maior. Aí mesmo que aumenta a sua fé, né? Porque, só que assim, mesmo que foi uma petição, aconteceu, ficasse alegre. Mas quando a gente faz uma petição e não acontece, a gente também tem que ficar perseverando e não ficando não que a gente vai ficar saltitando, mas a gente tem que ficar crendo que Deus vai fazer, né? Não ficar triste, céus, ó vida, o mundo cruel, não está acontecendo nada, né? Não vai ficar desanimado. Não, a gente tem que perseverar. Às vezes é
Deus mesmo que a gente não ganha alguma coisa, alguma Isso. É por Deus, é pra gente buscar mais. Buscar mais. Às vezes a gente ganha logo de primeira, é igual um filho, né? Se a gente, o filho pede alguma coisa pra gente, a gente já logo dá de cara, ele fica animado, né? Isso. Porque assim, ó, os filhos pedem, a gente só diz sim, 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 também, né? Eles nunca vão reconhecer ou não. Né? Então, porque o nosso Pai Celestial, ele diz um não também pra gente, né? E dói quando ele diz não, né? Então, nós como pais, né, terreno, a gente também tem que dizer o não. Porque diz aqui na palavra de Deus que tem o sim e o não, né? Sim, sim. A partir disso vem do maligno, então também precisamos dizer não. Não é só sim, 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 ai, só sim. Passar a mão na cabeça, ai, sim, sim. Né? Porque senão depois eles nunca vão saber se virar e não, o não da vida eles já se decepcionam, não querem mais saber nada. Né? A gente tem que também saber dizer o não e o sim. Né? Porque tem que saber a consequência dos erros. Né? A gente tem que errar, reconhecer e fazer, né, de novo. Porque, de novo, não. Reconhecer e não fazer mais. Né? Porque o pai era assim, ó, eu falei aqui no culto, né? O pai era assim, ele só olhava. E o olhar dele a gente já sabia que era não. Aí não era para nós pedir de novo. Se nós íamos pedir para a mãe dizia assim, ó, o que o pai falou? Aí é não, então é não. É que nós ia pedir para ver se ele dava dinheiro para nós sair. Né? E ele dizia que não tinha. Mas porque o pai era assim mesmo. Meu Deus. A gente não pode esquecer que nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. Isso. Por isso que Deus nunca vai dar. Né? Tem gente que está 18 anos, vamos supor, né? Querendo uma coisa, e nunca acontece, mas não é pra ti, tu não precisa disso. E assim, só ela e Deus sabe o que quer, né? Sim. Né? Então, assim, ó, eu não vou falar, assim, só que assim, ó, se Deus não deu até agora, é porque ela não está preparada. Então, nós temos que estar preparados para o sim e o não de Deus. Né? Como nós temos que estar preparados para o sim daqui, nós temos que estar preparados para o sim e o não de Deus. Porque o não de Deus, diz na palavra de Deus que o não de Deus é porque ele está corrigindo. E ele nos ama. Se ele não nos amasse, então ele deixava nós aqui, ó. Né? De qualquer jeito. Mas ele deu o livre-arbítrio para nós. Sabe que às vezes eu fico pensando assim, ó, quando o filho ele é pequeno, a gente dá leite para ele, né? Conforme o filho vai crescendo, né? Ele tem uma maneira de se comunicar com a gente e a gente se comunica com ele, né? Quando o filho ele já é adulto, ele não... Como é que o filho se comunica com a gente? Como adulto, né? E às vezes muitas vezes, a gente fica muito como criança pedindo para Deus. Criança na fé. Me dá. Porque às vezes Deus não quer isso. A gente tem a hora de mudar e a hora de buscar. A hora de buscar que prova a fé. É isso aí. É a hora de buscar que a gente cresce. E andar buscando a palavra, a gente vai crescendo na fé. Mas daí é o alimento que a gente tem que buscar. É verdade. Por isso que a gente falou ontem muito sobre isso. Também buscar o alimento do Senhor na palavra. Não só pegar assim várias coisas, né? Buscar a palavra, entrar nela. E aí a gente vai receber o alimento correto. Porque Deus é verdadeiro, né? E ele é justo. Então ele vai nos dar o que nós precisamos, né? Não adianta a gente ficar batendo na mesma tecla. Ele não vai dar se a gente não precisar, não vai dar. Então a gente tem que... Diz a palavra de Deus lá em Isaías que a gente tem que descansar e confiar, né? Descansar e confiar no Senhor. Então a gente tem que descansar e confiar, né? Buscar, confiar e descansar, né? Aí a gente vai ter... O aumento da nossa fé é dia após dia. Não é só um dia. Né? O nosso crescimento de fé... Não diz ali os 10 leprosos, enquanto que eles foram ao sacerdote, eles foram curados. Eu passei um testemunhozinho assim, verdade, de como Deus ele age no caminho. Na vida da gente. Eu passei uns 2 dias assim, meio. Tem coisas que tiram a gente do foco, né? Sim.
no dia a dia. E, nossa, ontem à noite eu pedi para Deus falar comigo, eu disse, Senhor, Deus está te desagradando, não é possível. E aí eu comecei a ler a Bíblia e eu abri lá em segundo Coríntios 5. E aí fui vendo uma ministração atrás da outra, gente, quanta paulada, quanta lombada. Ele corrige, gente. Corrige sim. Né? E cada palavra que o pregador falava, gente, era um tapa na minha cara. Dizia, Senhor, tá bom, me perdoa, me perdoa. Jesus, o teu Espírito Santo me ajuda a melhorar, porque às vezes a gente precisa mesmo da correção de Deus. Senão a gente não volta. Né? É o cajado lá do pastor, né? Trazendo a gente de volta, porque senão. Bem-aventurado aquele que recebe a corrigida do cajado. Bem-aventurado. Porque às vezes, quando a gente leva as lambadas, a gente tem a sensação de se virar. De negar também, né? De negar, né? Em vez da gente dizer, graças a Deus, né, que eu estou recebendo isso que eu preciso, né, receber isso. A gente precisa todo dia ser corrigido por Deus, todo dia pela palavra. Pode ter a palavra a hora que quiser. Ler 10, 20 versículos, nem te corrigir. É verdade? Não vai te corrigir. Porque a gente é individual, é humano, para ela é uma coisa, para mim é outra, para ela é outra. Verdade. Deus é tão grandioso que Ele sabe disso na palavra, Ele colocou tudo isso. E aqui no 1 Pedro 5, né? No 5, 6 fala assim, ó. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Né? Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém. Estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém? Então, nós estamos passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui, cada um é diferente, mas todo mundo está passando por algo. Mas aqui diz assim, ó. Resistam e permanecendo firmes na fé. Permanecer firme na fé. Amém? Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Entregar todas as nossas ansiedades, a nossa preocupação, né, os nossos medos, nas mãos do Senhor. Porque às vezes a gente se sente cansado, quem não se sente, né? Cansado, canseira, mas a canseira já é uma puxadinha para nós, opa, Relaxar. estou cansada, mas respira, vamos continuar. E resistir firme na fé, né? Nunca desanimar, nunca. Se estiver desanimado, se estiver de cabeça baixa, precisando de algo, fala com alguém, tem a pastora Vera ali, ó, tá sempre ali, ligam para ela, né? A Cida, que é uma bênção, né? Se eu não souber de algo para vocês também, eu vou passar a bola para a pastora Vera, que ela tem mais conhecimento do que eu, né? E assim vai, né? Porque nós não sabemos tudo, né? Nós precisamos uma das outras e nós precisamos de Cristo. Amém? Sem Ele a gente não é nada, a gente precisa dele e nós precisamos de umas das outras. Ninguém é mais do que ninguém aqui, né? Todas nós temos o conhecimento um pouquinho da palavra de Deus e nós aprendemos umas com as outras. Amém? Então, a nossa fé vai aumentar a partir do momento que a gente busca na palavra do Senhor, busca o conhecimento e a gente tem essa comunhão com os irmãos, né? Essa busca aqui, ó. Aqui nós temos o conhecimento da palavra em união, em fé, em amor ao Senhor, né? Todas as quintas nós precisamos. O nosso crescimento vai ser aqui, ó. Né? Nós buscamos em casa, mas o nosso crescimento está aqui, porque umas com as outras, né? É terra que afia terra, né? A gente está aqui, né? Nos conhecendo e conhecendo um pouquinho mais de Jesus.
Nós Amém? temos que entender assim que o nosso crescimento, como a Leia disse, é aqui. O nosso momento de crescer é aqui. Então a nossa fé tem que estar sempre que nós vamos ser polidos um dia. Vai ter polido. E eu quero estar nessa polida. Amém? Então, a nossa caminhada de fé nos leva a uma colheita. Não tem respaldo nessa colheita, porque quem vai ter que escolher, né? Participar daquele fecho dele, né? Eu quero. Quem não quer, né? Eu quero participar. Mas para isso nós precisamos caminhar, olhando para ele firmemente. Firmemente. Eu, com 67 anos que eu vou fazer agora, eu já vacilei muitas vezes na vida, né? Eu tive que pedir socorro muitas vezes depois, mas sempre, né, volta para o caminho, volta para aquele lugar. Então a gente tem essa percepção de voltar mesmo, só alegria. Pode ter as tristezas, mas é como diz, né, o crente muitas vezes é triste, mas é alegre. O crente tá bom, mas tá ruim. Ou tá ruim, mas tá bom. Então, é isso aí no mundo, né? É porque a gente tem Deus, né? É uma pessoa diferente, é uma família diferente, aí eles têm um critério totalmente diferente, eles oram na mesa, eles abençoam tudo, ele fala, não interessa. É a visão do mundo, a nossa é essa, é abençoar, abençoar. É que é Deus que nos dá essa força, né? O que seria de nós se não tivesse Deus? A força vem dele. Eu sempre vejo assim, ó, o que seria de mim sem Deus? No momento que eu estava sozinha, meu filho pequeno, o que seria de mim? Né? Eu tenho muito que Então daí assim, ó, de lá para trás, eu não quero mais, eu quero pensar daqui para frente, o que eu sou com Deus. O que eu preciso mudar, o que eu quero mudar, né, para mim e para minha família. Porque Deus já deu muita evidência para mim e para minha família, e em certos casos que a gente passou durante a trajetória da nossa vida, desde a minha infância, que é Ele que cuida de mim. A mãe pode cuidar, o pai pode cuidar, mas Ele tem um cuidado especial. Nós não percebemos às vezes isso, mas Ele tem um cuidado especial. Amém. Amém.